Com informação que acaba de chegar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Pacheco diz que, abre aspas, há uma prerrogativa do presidente da República prevista na Constituição Federal de conceder graça e indulto a quem seja condenado por crime. Certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. No caso concreto, a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício, embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato que decorre do poder constitucional discricionário do chefe do Executivo. E tem mais. Em outro trecho, Rodrigo Pacheco diz que, abre aspas, não é possível ao parlamento sustar o decreto presidencial, o que se admite apenas em relação a atos normativos que exorbitem o poder regulamentar ou de legislar por delegação, mas, após esse precedente inusitado, poderá o Legislativo avaliar e propor aprimoramento constitucional e legal para tais institutos penais, até para que não se promova a impunidade. Vamos direto com a análise da Thaís e da Renata, direto lá de Brasília. Vou começar pela Renata. Renata, senti aí no Rodrigo Pacheco um endosso, talvez, à decisão do presidente Jair Bolsonaro no aspecto jurídico, não estou falando aqui do aspecto político. Qual a sua leitura? Bem, eu acho que o aspecto político é o que mais importa nesse momento, quando ele fala sobre o que ele vê como impossibilidade do Congresso sustar um decreto presidencial, tese essa que ao longo do final da tarde, né, após a medida do presidente, o decreto do presidente foi levantada não só por parlamentares, mas também por advogados que começaram a se debruçar sobre esse assunto. Então, ele não vê esse caminho, e isso eu acho especialmente relevante. Por que eu digo isso? Porque o endosso jurídico ou a avaliação jurídica do presidente do Senado, nesse caso, não vai ser decisiva. Nós teremos, já se antecipa, então, recursos ao Supremo Tribunal Federal, questionamentos, inclusive, da constitucionalidade. Haverá um debate jurídico em curso, ainda toda uma expectativa de que a própria Justiça Eleitoral também seja chamada a se manifestar em algum momento. Então, nesse caso, é uma palavra que tem de vir da própria Justiça. Me chama a atenção quando ele fala sobre a prerrogativa do presidente que existe, no caso, a quem quer que seja condenado por um crime. E por que eu faço essa observação final? Porque existe a questão do timing usado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele decidiu, então, publicar esse decreto antes do processo todo terminado, né, do chamado trânsito em julgado. Falava um pouco antes de começar o WW com o Pier Paolo Bottini, que é professor da USP, criminalista, advogado, e ele, na interpretação dele, por exemplo, tem um pulo do gato aí, porque se o Supremo aceita um decreto concedendo a graça, um indulto individual, nesse momento anterior, não estaria aí abrindo uma porta para que se, de fato, anulasse a própria condenação. É uma controvérsia jurídica que vai ter que ser esclarecida. Interessante, Renata. Eu fiquei com a percepção, ouvindo o Ricardo Barros e agora essa nota do Rodrigo Pacheco, de que o Congresso Nacional está se juntando um pouquinho para o lado de cá do Palácio do Planalto nesse embate com o Supremo Tribunal Federal. A gente acompanha a política brasileira há muito tempo, nós três, e sabemos que o Congresso é uma casa muito corporativa, assim como o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria ouvir sua avaliação, Thaís, por gentileza. Caio, é importante a gente dizer que não há um questionamento sobre a constitucionalidade do ato do presidente Jair Bolsonaro. Embora, agora há pouco, a gente tenha ouvido o ex-ministro, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, cravando que é um ato inconstitucional. Mas o que eu ouvi durante todo o dia é que a concessão da graça, a concessão do indulto individual está, sim, prevista na Constituição como um ato privativo do presidente Jair Bolsonaro ou do presidente da República, presidente Bolsonaro no caso. Mas qual é a discussão na avaliação, por exemplo, de integrantes de tribunais superiores, não só no Supremo Tribunal Federal? Que a discussão sobre esse decreto, ela não se dá no âmbito do direito penal, mas sim no âmbito do direito administrativo. E é por isso que me chama a atenção
o trecho da nota de Rodrigo Pacheco em que ele diz, vamos lá ver se eu acho. Achei. Que ele diz que a possível motivação político-pessoal da decretação do benefício, embora possa fragilizar a justiça penal e suas instituições, não é capaz de invalidar o ato. Há uma divergência posta já aqui. Ouvindo vários juristas, ministros também, há a avaliação de que o princípio da impessoalidade que rege a administração pública teria sido ultrapassado pelo presidente nesse caso, por ele conceder a graça a alguém que é aliado, a um amigo. Isso a gente ouviu, inclusive, do ministro Aires Brito agora há pouco. Ô Thaís, Renata, a gente está terminando, mas eu queria ouvir de vocês, antes da gente terminar, a leitura eleitoral. A mesma pergunta que eu fiz para o Ricardo Barros. Dá voto para o Bolsonaro uma atitude como a de hoje? Thaís. Caio, eu ouvi de ministros do Supremo que sim, que essa motivação, que esse ato, ele tem, acima de tudo, uma motivação político-eleitoral. Por quê? Porque na avaliação de integrantes de tribunais superiores, o presidente Jair Bolsonaro consegue arregimentar ainda mais a sua base quando ele parte para cima do Supremo Tribunal Federal. É aquele debate... Desculpa, Thaís, perdão. Não, essa é a avaliação. Esse debate que a gente sempre tem, né? Nós, repórteres de política, nós três, em tentar entender os cálculos políticos que são feitos por trás das decisões. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que o eleitor moderado de centro, ele repudiou, por exemplo, o 7 de setembro. E acho uma curiosidade e uma coincidência tremenda que o ápice do confronto entre o presidente e o judiciário tenha ocorrido no 7 de setembro, um feriado, e hoje também um feriado de Tiradentes tem uma decisão como essa. Renata, dá voto uma decisão como a de hoje para o Bolsonaro? Respondo com apuração. No entendimento do entorno do presidente, é um gesto político válido e precioso nesse momento. Eu fiz essa pergunta a um auxiliar, a uma pessoa próxima ao presidente Jair Bolsonaro. Falávamos sobre esse caminho, esse eventual desfecho do próprio decreto ser derrubado. E o que ele me disse, eu vou citar aqui. Ainda assim, seria mais uma demonstração do padrão duplo adotado pelo Supremo, o que já é útil para o discurso de quem vê abusos e inconstitucionalidade na condução desses casos pelo STF. Ou seja, no entendimento de gente muito próxima ao presidente, o objetivo político seria alcançado mesmo assim.